Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho e nessa terça-feira a grade, obviamente, não é lá essas coisas, porque nós temos agora sim o início da segunda data FIFA dessa temporada 24-25. Os jogos das seleções começam de fato na quinta-feira, dia 10, porém no dia 9, amanhã, nós temos já jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, Série A e também jogos da Série B. Porém, nessa terça-feira, a grade ela é bem vazia, tá? Então, vamos tentar extrair algumas informações dos jogos que eu separei por aqui, mas já deixo claro para você que é um dia altamente arriscado para que você coloque o seu dinheiro em qualquer local, beleza? Mas vamos seguir a nossa linha aqui de coletar informações, que é o mais importante. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira de grade fraca, sim, dia 8 de outubro. Vamos começar esse planejamento primeiro dando uma olhada nos jogos que a gente separou para trabalhar, ou, no caso, para coletar informações, né? Nessa terça-feira tem duas partidas específicas que eu quero me atentar. Copa do Paraguai, Olímpia 3 de fevereiro, ali em espanhol, e na Copa da Colômbia, Atlético Bucaramanga e Milionários. Theo, você vai trabalhar esses jogos? Não vou mesmo. Mas o meu compromisso com você aqui no nosso planejamento é coletar as informações todos os dias. Eu assumi esse compromisso com você há muito tempo. Não me custa, tá? Eu tenho certeza também que talvez você não vá fazer, mas a gente pode coletar algumas informações. Quem sabe a gente consegue encontrar alguma coisa de valor, tá bom? Vamos começar com Olímpia e 3 de fevereiro, né? Que é 3 de fevereiro, que é um jogo de oitavas de final, jogo único, tá? Na Copa do Paraguai, aqui nós temos jogos únicos. Tanto o Olímpia quanto o time adversário foram, os dois, né? Foram eliminados na temporada passada nos 16 avos. Então, avançaram para mais uma fase, digamos, nessa temporada 2024. Destaque: Olímpia é líder do seu campeonato no Paraguai e o time adversário é da segunda divisão do Paraguai. A gente não tem cotação ali ainda, eu já cacei essa cotação em tudo quanto é lugar, é domingo à noite, ainda não tem aberto. Então é muito provável que o Olímpia tenha uma cotação muito baixa, tá? Se isso acontecesse na hora de você ter acesso a essa cotação, você der de cara com uma cotação de 1,20, 1,15, eu já te aconselho de cara, ó, picar mula e não olhar para esse jogo. Se for uma cotação um pouco mais elevada, pode valer a pena. Problema: liquidez. Talvez você não tenha, para um trader, uma liquidez decente para trabalhar. Se você é um punter, talvez você consiga. Mas porventura, vamos supor que essa cotação veio alta. Primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma discrepância muito grande da parte técnica, né? Primeira contra a segunda divisão. Resta saber se o Olímpia vai levar a sério esse jogo único ou não. Isso quer dizer se ele vai levar o time titular ou um time misto para jogar contra uma equipe da segunda divisão. Como é que você faz para saber isso? Bom, você pode utilizar o PDF de apoio. Aqui a gente tem informação do Olímpia na primeira divisão do Paraguai e do 3 de fevereiro na segunda divisão do Paraguai. E você vai rolar para baixo esse PDF de apoio para ter acesso à escalação do Olímpia. Aqui você vai conseguir perceber quem são os principais jogadores que o Olímpia utiliza, minutagem, importância em relação a gols e assistências. E aí, eu te aconselho, fica um para casa se você está a fim de fazer esse jogo. Quando sair a escalação do Olímpia, você confere para ver se os principais jogadores, principalmente os artilheiros e os assistentes, estão presentes. Fechou? Isso vai fazer muita diferença. Caso você encontre um Olímpia com uma cotação mais alta ali, 35, 40, 50, quiçá até mais, com um time titular ou a maior parte disso, a gente pode sim ficar de olho numa vitória do Olímpia, quem sabe até numa situação de handicap asiático. Por quê? Porque é um jogo único, e um jogo único, óbvio, se o Olímpia estiver na frente, o adversário vai ter que se expor e, claro, vai deixar espaço para o contra-ataque. O Olímpia tem 28 gols marcados em 18 jogos, perdeu poucos jogos dentro de casa, 61% das partidas ele sai na frente e enfrenta o adversário que na segunda divisão é o 14º e é o 12º pior visitante. Teve apenas 3 vitórias. Não consegue chegar a nenhuma média de um gol marcado por jogo. E tem uma defesa relativamente até sólida. Um gol por jogo sofrido é até parecido com o do Olímpia. Mas vai enfrentar uma equipe de nível técnico muito superior, tá bom? Não tem muito que a gente inventar por aqui, né? Acho que qualquer coisa que a gente fale em relação à expectativa depende muito da cotação. Mas ó, o Olímpia não perde a 4 jogos e o time do 3 de fevereiro não vence as 5 partidas.
tá bom? Então é muito provável que a gente tenha aqui uma vitória do favorito. Tudo vai depender da cotação. Se a cotação for muito baixa e você é um trader, tem liquidez, ainda dá para trabalhar. Se a cotação for de mediana para cima, se você é um punter e de fato confia numa vitória do Olímpia, se você conseguir encontrar a informação da escalação, dá para pensar, quem sabe, no Olímpia vencendo por 2 ou mais gols de diferença por aqui. E dá para trabalhar o mercado de gols ao vivo, claro. Olímpia na frente, quanto mais cedo, cenário de gols fica mais atraente. Fechou? Segundo jogo é Bucaramanga e Milionários. Aqui não tem a cotação, mas eu já consegui encontrar em outro local. É uma cotação parelha. Por que é uma cotação parelha? Primeiro, porque o Bucaramanga foi o campeão da apertura, né? Na Colômbia nós temos apertura e clausura, né? O torneio de abertura e o torneio de encerramento. E o Bucaramanga não vai assim muito bem no torneio de encerramento, mas já é o campeão da apertura. Outra situação para se enfatizar é que na temporada passada, se não me falha a memória, nas quartas de final, o Milionários eliminou o Bucaramanga da competição, chegou até a final, mas ficou com o vice-campeonato, se eu não me engano. Acho que foi isso, né? Se não chegou o vice-campeonato, ficou na terceira colocação. Mas foi ele que eliminou o Bucaramanga na temporada passada. E, para finalizar, é um jogo decisivo porque é o jogo da volta, né? O primeiro jogo foi 0-0, dá pra gente ver aqui, ó. E agora nós temos o jogo da volta. Então também tem um potencial, quiçá até para pensar no mercado de gols. Utilizando o PDF de apoio, deixa eu encontrar esse jogo aqui, ó. A gente consegue perceber que o Bucaramanga não vinha numa fase muito boa em casa, mas voltou a vencer. Porém, de fato, não foi uma fase muito boa. Quem também não vinha numa fase boa fora de casa era o Milionários, né? O número de vitórias do Bucaramanga em casa é mais que o dobro do Milionários fora, e a quantidade de pontos somados nos últimos 8 jogos dentro e fora, respectivamente, nem se fala, tá bom? Porém, nivelado por baixo, o campeonato também, assim como é no Brasil, né? O campeonato na Colômbia traz o Milionários como o 7º melhor visitante, só que o Bucaramanga é o 2º melhor mandante da competição. 2 ataques fortes, com médias maiores do que um gol por jogo, mas a defesa do Bucaramanga é muito sólida. Tomou apenas 0,6. Em 20 jogos, tomar 12 gols é realmente uma boa defesa. Já o time do Milionários sofre até mais do que marca. Nível de aproveitamento do Bucaramanga é melhor. O primeiro tempo das duas equipes é muito parelho, né? O número de vitórias é relativamente igual. O número de derrotas do Bucaramanga é até menor. Gols marcados e sofridos um pouco parecido, né? O Milionários tem o dobro de gols sofridos. No segundo tempo, o Bucaramanga dispara com bem mais gols marcados, menos gols sofridos, bem mais vitórias, e o número de derrotas até fica parelho. Então, é sim um jogo parelho, com uma leve superioridade do Bucaramanga em relação à parte defensiva. Eu gosto muito porque, na maioria das vezes que eu crio uma expectativa numa equipe, eu primeiro costumo analisar se é uma equipe decente, defensivamente ou não. Dos últimos jogos entre eles, foram cenários de poucos gols. Tivemos aqui um 3-0, um 3-1 e de resto, no máximo 2 gols. Então, por mais que sejam duas equipes com bons ataques, com bons níveis de gols marcados, eu já não olharia para um cenário de over no pré-live. Olharia talvez um cenário de potencial caso 2-0 para um lado, 2-0 para o outro. É jogo único no caso, porque é o jogo da volta. Então tem um potencial ali meio incumbido se houver uma situação de 2-0 para um lado para o outro, porque eu acho que o 2-0 já faz o jogo fluir, né? O time que está com uma vantagem boa, ele libera mais os seus jogadores para contra-atacar, e o time que está perdendo aí vai naquela moda que a gente costuma, com o perdão da palavra, moda caralho. Vambora, pum, se der deu, né? Então vale a pena pensar nisso. Porém, no pré-live não indico, tá? Olhando aqui para as anotações que eu fiz, olha só. Bucaramanga não perdeu em casa nos últimos 5. Aliás, em casa não, no geral, né? Não sofreu gol nos últimos 4 e teve under 2,5 em 5 de 6. Defesa excelente, né? O time do Milionários não perdeu a 7, não sofreu gol também nos últimos 4, mas marcou primeiro em 6 de 9. Nos confrontos diretos, o Milionários não perdeu nos últimos 3 pro Bucaramanga, opa. Milionários não sofreu gol nos últimos 3, opa. E tivemos um under 2,5 em todos os últimos 5. Então, aquela confiança na defesa do Bucaramanga em cenários recentes, o Milionários já tem levado um pouco a melhor. Não a melhor de vencer todos os confrontos, mas nos últimos 3 a gente consegue perceber, ó, não houve gol do Bucaramanga e não houve vitórias do Bucaramanga, tá bom? Então, de fato, está cada vez mais inclinado para um jogo parelho, um jogo under, que tem potencial de over, mas que eu não vou te indicar no pré-live. Vale a pena se abraçar em uma das duas equipes? Numa terça-feira de grade fraca, você criar picuinha na sua cabeça? Não diria.
Tem liquidez para trabalhar ao vivo? Trabalhe. Não tem? Espera um cenário de 2-0, um jogo mais maluco com potencial, se você quiser trabalhar gols. Se não, fica de fora. Mas é um jogo com uma tendência de poucos gols e até com possibilidade de empate para termos pênalti, né? O problema aqui, o que pode potencializar, claro, é um gol cedo, que aí faz o jogo mudar um pouco de cenário. Outra competição que você pode tentar dar uma olhada é a Liga dos Campeões Feminina, mas eu gosto de trabalhar essa competição num cenário de semifinal para frente. Primeiro que eu não tenho informação, segundo que ainda é o início da fase de grupos, primeiros jogos. Tem aqui o Lyon, que é multicampeão, tem o Wolfsburg, que é muito bom time, tem o Chelsea, que é muito bom time, mas ainda são jogos da primeira fase de grupos. Então, sinceramente, por sua conta e risco, eu colocaria todos esses jogos aqui como opção de jogos complementares. Fechou? É isso, meus amigos. O espaço está aberto aí para vocês me ajudarem com informações. Às vezes você está especializado no campeonato colombiano, conhece bastante o Bucaramanga, o Milionários, e também, quem sabe, o campeonato paraguaio. Você já tem informação, né, sobre o Olímpia, que é muito conhecido, mas também sobre o 3 de fevereiro, você me ajuda aqui embaixo. E claro, não se sinta obrigado a fazer nada, é uma grade de fato muito ruim. Fechou? Muito obrigado pela sua companhia. Apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital, principalmente em dias como esse. A gente se vê amanhã, um abraço, fiquem com Deus.